Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, nosso tempo devocional diário no livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 8 e vamos ver hoje os versículos 22 a 36. E obrigado pela sua visualização. Estamos percebendo neste capítulo, o auge desta primeira parte do livro que tem grandes discursos a respeito do valor da sabedoria. E a sabedoria aqui é descrita de forma poética, ligada à criação. É um texto que nós lemos e imediatamente vem à nossa mente a descrição da criação que encontramos em Gênesis capítulo 1. E o texto então diz assim em Provérbios 8, a partir do verso 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do mundo, do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o círculo do horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar o seu limite, porque as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma, todos os que me aborrecem amam a morte. Percebemos aqui um texto poético, não é? Um texto descritivo. Basicamente nós podemos perceber que há uma semelhança muito grande com aquilo que é a descrição do livro de Gênesis, em que há muitos pontos que são em comum: a descrição do abismo, a descrição das águas, a separação das águas de cima e de baixo, a formação da terra seca, a preparação deste mundo habitável até ao ponto final do surgimento da humanidade. Então é como se Salomão tivesse diante dele o Gênesis capítulo 1, e pode ser que fosse essa a base para aquilo que ele estava a escrever aqui, ou pelo menos está inspirado para escrever desta maneira. Uma discussão que existe a respeito deste texto é se ele está a descrever o Senhor Jesus ou não. Alguns autores, sobretudo cristãos, gostam de entender que aqui, de alguma maneira, o que Salomão está a descrever é a participação do Deus Filho, de Jesus, como sendo a palavra de Deus, a sabedoria divina que cria toda a humanidade. Pode até ser que possamos aceitar que, de alguma maneira, Salomão é inspirado pelo Espírito Santo para compreender a participação de Jesus na criação. Mas o texto não nos parece ter esta interpretação. Parece que é um bocadinho forçado nós chegarmos a esta conclusão. A sabedoria aqui não é uma pessoa, ela é personificada, não é? É-lhe dado um aspecto humano. Lembramos que no texto anterior a sabedoria aparecia como um professor público que chamava as pessoas e que pregava, diante dos auditórios, e que ia para as esquinas e à entrada das cidades para poder chamar as pessoas ao entendimento. E neste sentido, esta mesma visão antropomórfica, não é? Humanizada da sabedoria, como se fosse uma pessoa, aparece a dizer que ela já existe há muito tempo. Mas a sabedoria não é propriamente uma pessoa, ela não é a quarta pessoa da Trindade, evidentemente que não. É um atributo de Deus, que aqui tem como que este aspecto, ou esta cara, ou esta face humana. O texto fala da sabedoria como sendo muito antiga, não é? E que este aspecto de Deus, evidentemente, se a sabedoria vem de Deus, se a sabedoria pertence ao Senhor, Deus é um Deus sábio, a sabedoria existe desde que Deus existe. E ela é visível de uma forma, então, muito particular e muito especial no que diz respeito à criação. E quando nós olhamos para o que está à nossa volta, nós percebemos os pormenores, não é? Desta mente sábia por trás. O livro de Jó, capítulo 38 e 39, terá uma
um entendimento muito próximo, em que são livros que nos falam, são capítulos que nos falam exatamente sobre aqueles mistérios da criação que existiam no tempo de Jó. Hoje alguns nós já podemos entendê-los melhor, mas seja como for, quando descobrimos um mistério da natureza, em vez disto revelar que afinal de contas, era tão simples, não, nós percebemos, afinal era muito sábio, havia uma inteligência por trás disto tudo. E nós insistimos nisto porque, de facto, tentar aceitar a posição naturalista de que tudo isto, esta imensidão que nós conhecemos só no mundo e no planeta que nós habitamos, dentro da realidade que é um ecossistema ou a vida biológica como nós a conhecemos, e crer que tudo isto aconteceu por acaso é realmente um ato de loucura, porque põe de lado o mais óbvio e o mais simples de perceber que há necessariamente alguém por trás de tudo isto, que preparou, que criou e que pensou na existência de toda esta realidade. Alguns pormenores são interessantes. O versículo 27 fala sobre o círculo, não é, do horizonte. Por um lado, nós podemos dizer que é o que se vê nos barcos, quando estamos num navio, ao avançar para o oceano, só temos mar diante de nós, olhamos em frente e realmente parece o horizonte como se fosse um círculo. Podemos estar aqui a ter uma noção do mundo como o globo, que era uma ideia que naquele tempo não havia, mas que o Senhor pode perfeitamente ter dado ao seu servo através da inspiração. Também muito interessante a ênfase que é dada no versículo 29 sobre a maneira como Deus coloca limites ao mar. Temos repetido isto para que possa ficar guardado para si o mundo naquele tempo, em termos de criação, na visão oriental, tinha sempre muito medo do mar. O mar era sempre o desconhecido. E em todas as descrições da criação, o mar era apresentado como o inimigo de Deus, o adversário de Deus. Deus guerreava com o mar para poder conseguir criar alguma coisa. Na descrição bíblica não existe absolutamente nada disto. O mar é apenas um aspecto da criação divina. Deus ordena, diz o texto. Deus limita, Deus coloca e diz assim, não podes passar daqui. E assim Deus estabelece o mar e estabelece a terra e os limites de cada um. Há soberania absoluta, nenhum conflito aqui, nenhuma luta. E claramente nós percebemos que isto cresce para a satisfação maior com a criação do homem. Descrevendo satisfação, digamos, a sabedoria descreve satisfação com a criação. A satisfação maior que ela descreve é quando chega ao homem, à humanidade, a sua delícia maior. Porque de facto a criação foi feita para a chegada da humanidade. E quando a humanidade chegou e diz Deus que estava tudo bom, muito bom, então também aqui a sabedoria concorda com isto. Ou seja, toda esta poesia está de acordo com o texto bíblico sobre a criação. Terminando isto, há um novo apelo. O apelo é baseado na criação. Então, olhas a criação, vês como ela é extraordinária, vês como é uma coisa impressionante, como tudo encaixa, como tudo foi feito de forma tão sábia. Pois é, a sabedoria estava lá no início e existo desde esta ocasião. Então, sem dúvida, vale a pena me acompanhar, vale a pena me seguir, vale a pena esperar por mim. E a ideia, ou a ilustração é muito interessante, não é? É como um aluno que está na porta do professor. Ele está à espera que o professor saia todos os dias. Ele nem quer esperar que o professor chegue à escola para dar aula. Ele quer acompanhar o professor no caminho para poder receber alguma instrução. Então aguarda o professor sair porta fora para poder logo o abordar. Esta é a ideia que é dada aqui, uma imagem muito interessante. E mais um apelo para que nós busquemos a sabedoria. A ideia é que quem acha sabedoria acha vida. Vida no sentido de viver bem. Que viver de forma correta, viver da melhor maneira, é aquela vida que se vive quando nós recebemos a sabedoria de Deus. E esta sabedoria é favor do Senhor, Ele oferece, Ele dá a sua sabedoria àqueles que o buscam, e o apelo que é feito aqui é para que nós assim façamos. A sabedoria para viver entre os homens e o contraste entre aqueles que permitem, não é? Ou buscam a sabedoria e o tolo que a rejeita. Não é só o ser ignorante, é o ter a oportunidade de ter sabedoria e não a receber. Então o apelo fica mais uma vez, para que nós busquemos a palavra do Senhor e nela nós encontramos sabedoria para viver bem. É a favor de Deus.